Meus amigos, o Zenit estudando a contratação do atacante Pedro do Flamengo como possível reposição em caso de venda do Maxim Glushenkov, né, na janela de janeiro. De acordo com a apuração do jornalista turco, né, o Ekran Konur, o clube russo avalia apresentar uma proposta entre 25 milhões de euros e 30 milhões de euros pelo atacante rubro-negro, né, que segue aí valorizado no mercado internacional. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, pro Zenit não tem que vender não, o Flamengo não precisa vender, o BAP já deixou claro que o Flamengo não precisa vender. Eu, inclusive, entrei em contato, não foi com o BAP, mas com uma fonte ligada à diretoria que me garantiu, o Pedro não está à venda, já me falou de novo, o Pedro não está à venda. O Flamengo não vai se desfazer do seu único centroavante, não vai, ponto final. E a forma que ele falou com o Arrascaeta, inclusive a gente estava conversando com o empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, que jogou o Jogo das Estrelas, fizemos uma ligação para o Daniel Fonseca, falamos por áudio com o Daniel, e, e o Zico, não vou exibir porque, cara, é uma coisa privada, não tem por que eu exibir o áudio, mas a gente pode relatar o que aconteceu. O Zico elogiou demais, né, a participação do Daniel, e aí conversou e tal, quando desligou, falou do Arrascaeta, cara. E o Zico concordou comigo, e a gente conversando sobre a humildade, a idolatria, como o Arrascaeta. Agora eu lembrei, o Zico falando como o Arrascaeta é diferenciado. Como ser humano só, não só como craque. Ele é um craque dentro e fora de campo. E eu fiquei muito feliz, cara, de ouvir essas coisas. E achei muito legal também o Zico, né, cara, que é um ídolo fantástico. Ele contando quem ele tinha como ídolo, que ele gostava do Emerson Fittipaldi, que ele assistiu todas as corridas do Emerson Fittipaldi nos tempos antigos e tal, e que ele era muito fã do Nelson Piquet. Geralmente a pessoa é muito fã do Ayrton Senna, o Zico era muito fã do Nelson Piquet. Cara, achei tudo isso tão diferente, tão bacana de se ouvir. É, e aí ele falou sobre a amizade com o Roberto Dinamite, que tentou trazer o Roberto Dinamite para jogar com ele no Flamengo, mas o Eurico não deixou, né, mas que foi um momento que... Aí eu perguntei, mas como é que seria jogar com o Roberto Dinamite no Flamengo? E aí ele falou que, pô, eles não perdiam juntos, né, na seleção brasileira. Ele falou, com a gente junto sempre arrebentava, imagina no Flamengo. E aí, cara, assuntos assim fantásticos. Falamos sobre, por exemplo, a idolatria que cada um tinha, né? E aí eu falei para ele que eu achava que ele e o Pelé estavam além do tempo, assim, além de tudo, né? Eram dois grandes ídolos e tal. E aí, óbvio, pessoas na mesa falando assim, não, mas o Pelé num todo, assim, não tem a sua idolatria. O Zico discorda, o Zico sempre falando que não. O Pelé jogava muito, o Pelé jogava muito aí. Outras pessoas que estavam na mesa que conheciam pessoas que jogavam com o Pelé, não, mas teve gente que jogou com o Pelé e contigo e falou que você jogava mais. Aí o Zico discorda, não, o Pelé é muito mais, o Pelé é muito mais e tal. E aí eu falei para ele, tá, gente? Eu falei pro Zico assim, falei, cara, você é um ídolo completo, porque você é ídolo em tudo, como ser humano, humildade, futebol, e é o ídolo da maior torcida do mundo, né, cara? E aí você tem essa vantagem. E ele ficou feliz demais, cara. Achei fantástico isso. A gente falou também sobre o atacante, né, que o Flamengo está tentando contratar. Eu perguntei para ele sobre as opções. Ele gosta muito do Caio Jorge, mas ele acha o Pedro, a nível de comparação, o Pedro melhor do Brasil, como eu falei. O Zico considera o Pedro o melhor do Brasil. E, inclusive, gente, olha só, o Pedro, né, postou um vídeo e empolgou os torcedores do Flamengo, tá? Um vídeo do Pedro, olha isso. O Pedro, vocês estão vendo aí, nas férias, treinando para chegar tinindo em 2026, tá? Início de temporada. O Pedro mostrando que tá ali no visual treinando, olha isso. O Pedro quer chegar tinindo em 2026, tá?
E ele que é o jogador que o Zico tem aí como o melhor centroavante no futebol brasileiro. Então, gente, eu achei importante trazer tudo isso. E eu perguntei do Marcos Leonardo para o Zico, né? O que ele acha do nome do Marcos Leonardo, e o Zico falou para ele para mim, que é muito bom jogador. É muito bom jogador. Tem aí uma opinião muito boa, né? De muita bola do Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, né? É um jogador que o Zico vê muito positivamente se o Flamengo contratasse. O Zico, a gente conversou, eu, o Zico, o Thiago, e a gente estava falando, no entendimento deles é diferente do Pedro, tá? É diferente do próprio Caio Jorge também, mas seria mais para o Caio Jorge do que para o Pedro. Então, conversando com a família do Zico, ali, com os amigos do Zico, todos dizendo: olha, o Marcos Leonardo é um nome aí interessante, e não é igual o Pedro, não. Não é igual o Pedro, não. Ele muda um pouco o perfil ali do Pedro. Tá? Ele tem mais mobilidade e tudo mais, mas volto a dizer, o Zico elogiou demais o Pedro. Cara. O Zico botou o Pedro numa prateleira lá em cima no futebol mundial. E então, vou passar aqui para as outras notícias aqui, trazer mercado da bola. Só lembrar você, tá? Vou deixar aqui o link para você estar conhecendo aí a Casa Zico, tá? E nesse mês ainda, tá? O Zico tá para vir aqui em Orlando e a gente vai trazer os detalhes. Aí eu vou apresentar para vocês a Casa Zico, vou encontrar com o Zico novamente. E você vai poder aí estar muito próximo. Ou você vai ter duas chances. Ou você vai ser sócio do Zico, ou você vai se hospedar na casa do Zico, né? Uma casa temática toda do Zico, feita pelo Zico, para o torcedor do Flamengo, para o torcedor japonês, para o torcedor mundial que tem o sonho de estar num espaço totalmente temático do Zico. Cara, isso é fantástico, né? Imagina. Vai escolher Marvel, vai escolher Star Wars? Não. Vai escolher o Zico. O Zico. Olha só, uma informação importante aqui para a gente trazer: o São Paulo pode ter o Fluminense e o Bahia na concorrência aí, tá? Na contratação do volante Alan, tá? E o Flamengo, agora sabendo que o São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio, pode avaliar outras opções, tá? Segundo aí o jornalista Valentim Furlan, do UOL, o Fluminense e Bahia realizaram contatos aí pelo atleta de 28 anos. Ainda não há propostas oficiais na mesa da diretoria do Flamengo, tá? Mas o São Paulo e o Bahia também querem a contratação do volante Alan, né? Que é visto aí como negociável no Flamengo, mas para ele sair, o Flamengo vai contratar mais um volante. Se ele não sair, o Flamengo não contrata um volante, pelo menos essa informação, tá? O Flamengo tenta o Marcos Antônio e aí sim ele poderia sair. Olha, o Vitão pediu à diretoria do Flamengo, o novo reforço do Mengão, pediu à diretoria do Flamengo para jogar com a camisa 44, tá? Essa camisa foi utilizada, pelo que eu me lembro, pelo Maurício Isla, né? 44. Então, segundo o Vene Casagrande, ele solicitou à diretoria o uso da camisa com o número 44, a mesma que vestia durante a sua passagem pelo Internacional, tá? E essa camisa 44 era a camisa também, tá? Se não me engano, que vestia, eu estou me lembrando disso, é o Maurício Isla, no Flamengo, tá? Mas, se Deus quiser, vai trazer muita sorte aí no Flamengo para o Vitão. Olha, trazer aqui uma informação, a gente trouxe mais cedo, não notificou, então a gente vai trazer novamente aqui, que segundo o jornalista português aí, o Pedro Almeida, tá? Não é o Pedro Ivo Almeida, é o Pedro Almeida, é o português. O Flamengo identificou o atacante Luiz Soares, do Sporting, como um possível reforço para a equipe comandada por Felipe Luiz. No entanto, a diretoria do Sporting não pretende abrir conversas para uma eventual negociação nesta janela de transferência. Na verdade, estão valorizando o jogador, que todo mundo sabe, né, que os clubes portugueses têm uma condição financeira boa e tal, mas vão tentar dificultar, óbvio, né? Eles, então, não pretendem abrir conversas para uma eventual negociação nesta janela de transferências, considerando aí o colombiano peça importante, tá, do elenco e avaliado aí em cerca de 22 milhões de euros. Tá? Não é o Luiz Soares, o atacante uruguaio. Tá?
Aos 28 anos, Luis Soares tem 11 gols e 2 assistências em apenas 15 partidas disputadas na temporada 25-26. Tá? Então, os números do jogador são muito bons. É praticamente uma participação direta em gol por jogo, tá? 0,90 e pouco por jogo. É um número interessante, tá? do Luis Soares. Com relação ao Alan, que eu estava falando aqui ainda agora, o São Paulo desistiu da contratação de Gastão Ávila, tá? E por isso eles estão aí mais à frente de Fluminense e Grêmio, tá? Fluminense e Bahia, né? Que o Grêmio também perguntou, também sondou Everton Araújo, Alan, mas o São Paulo então desistiu do Gastão Ávila e avançou pelo Alan. E a informação, até ao contrário do que andavam dizendo, é que o Alan ele quer sim, tá, se transferir, ter mais minutagem e acredita que no São Paulo ele pode ganhar aí mais minutagem do que no Flamengo, né? Com o Felipe Luiz ele não tem atuado. E a mesma coisa está acontecendo com o Matias Vinha, que está indo aí pro River Plate com a obrigação de compra de 50% dos direitos após 50% das partidas da temporada realizadas pelo Vinha, tá? É uma meta fácil de ser batida, então é muito grande a chance dessa obrigação de compra. Inclusive, não acho legal, já falei aqui, 50% do valor, você nunca vai reaver os outros 50%, porque é difícil que ele seja negociado novamente com um valor alto pelo River depois. Então, não estou de acordo. Para mim era valor inteiro, né, mas eles decidiram isso. O que vai fazer? Eu sou contra essa negociação do Vinha, tá, gente? Eu preferia deixar o jogador aí, dava alguma minutagem maior para ele no ano de 2026. O Alexandro vira e mexe se lesionou também no ano passado, porque já tem uma idade avançada, pode ser que encerre a carreira, pode ser que aposente. Então eu não consigo entender esse movimento do Flamengo, esse desespero do Flamengo para negociar dessa forma aí o Vinha, tá? O Matias Vinha, que eu, sinceramente, acho aí espetacular. Olha, o vice-presidente do Cruzeiro explicou a recusa, né, ao Flamengo aí por Caio Jorge e disse que está otimista no ex-Flamengo Gerson, tá? Trazer aqui as aspas. A gente entende que, neste momento, os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então, a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Tá? Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica. Tá? Ele fala também sobre o Gerson. É um jogador que estamos em negociação, não é uma negociação fácil. Eu já falei que o pai do Gerson fala que está muito perto de ser anunciado. O Cruzeiro diz que não está tão perto assim. É uma negociação que vai perdurar alguns dias, pelo fato de que ele está em um grande clube na Rússia e pela grandeza do Gerson. Como um bom mineiro, lá ele, a gente vai negociando devagar, no dia a dia. Estamos com expectativas altas, mas a gente sabe que não é uma negociação fácil. Estamos trabalhando, quem sabe podemos ter um final feliz com relação ao Gerson. Ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele, tá? Então, o Gerson aí perto de retornar e o vice-presidente de futebol aí do Cruzeiro, de futebol não, me desculpa, gente, é o vice-presidente, vou pegar aqui novamente, olha só, o Pedro Júnior, tá? É vice-presidente de futebol, é isso mesmo, né? Ele falou aí também da questão do não vamos vender jogador nenhum a qualquer custo e tal. E aí ele fala dos jogadores que ele gostaria de ter no negócio, tá? Ele afirma que não pediram o nome do Cebolinha, tá? As propostas foram recebidas com naturalidade pelo clube e não houve um pedido do Cruzeiro para envolver o Cebolinha, tá? Ele também citou o atacante Luiz Araújo e o volante Everton Araújo, né, reconhecendo que são aí jogadores que interessam, tá? Ele fala aqui, ó,
Hoje nós podemos dizer que não dependemos de venda de jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica. A manutenção do elenco para 2026 foi um dos pedidos do Tite e da comissão, tá? Então, ele deixando claro aí, né, que eles entendem que o valor oferecido para o Flamengo estão abaixo do que o Cruzeiro prospecta e que o nome do Cebolinha não foi pedido, apenas o Tite avalia positivamente, mas não foi pedido nessa negociação. Mas se for para falar de jogadores que eles têm interesse real, Luiz Araújo e Everton Araújo, tá? É que interessam. E aí, Flamengo sai fora porque o Everton Araújo vai jogar demais, tá? Já jogou, já fez uma temporada de 25 espetacular, mas para mim vai ser um dos maiores volantes do Brasil. Tem qualidade, já superou aquela fase crítica do garoto da base, que chega, não, isso daí já é realidade, e é mais uma grande revelação do Flamengo. E o Luiz Araújo, meus amigos, esse aí é decisivo, esse joga demais, não podemos dar mole não, esse aí não pode ir para outro clube não, tá? Mas tem idade, deixa lá, o Flamengo não precisa negociar jogador não, deixa ele lá, deixa o Flamengo aproveitar o melhor possível do Luiz Araújo, porque esse aí tem muita qualidade. Sou muito fã do Luiz Araújo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!